Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Benito Salomão e hoje nós vamos conversar sobre o falecimento, do chamado por alguns aí de filósofo, por outros aí de professor, o Olavo de Carvalho, Então eu já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que nós possamos sempre aqui estar produzindo os melhores conteúdos de política e economia para você. Então é isso, pessoal. No último dia 25, estamos aqui com o site da Folha de São Paulo aberto aqui, foi noticiada o falecimento do chamado Olavo de Carvalho, Uns o chamam de filósofo, outros o chamam de jornalista, outros o chamam de professor. Uma figura que se tornou bastante popular nesse universo das redes sociais de alguns anos para cá. Eu particularmente, gente, eu não conheço a obra do Olavo de Carvalho. Há quem diga que dentre as coisas que ele escreveu, sobretudo antes de 2015, de 2016, antes do bolsonarismo surgir enquanto um movimento político mais denso, ele chegava a escrever coisas até que faziam sentido, o que eu realmente não conheço, o que eu realmente nunca procurei saber, evidentemente. Não é um autor que nunca me interessou do ponto de vista do que ele falava. Mas ele se tornou muito influente, sobretudo nesse universo das redes sociais, a partir do advento do bolsonarismo. E aí, nós temos aqui algumas questões a ser levantadas. O fato dele ter se posicionado como o chamado aí guru do bolsonarismo, de certa forma, depõe muito contra a figura intelectual dele, independente da obra. Como eu disse, não conheço a obra. Pode ser que nos livros, nos ensaios, nos artigos, pode-se ter algo que se aproveite em termos de ideias ali. Eu não conheço. Mas a partir do momento que ele se posiciona como guru do bolsonarismo, o bolsonarismo é o movimento político talvez mais pobre em termos de conteúdo, em termos conceituais da história do Brasil. Então, não vou dizer da história, A história é um ambiente muito longo para a gente poder classificar, mas pelo menos da história recente, pós-Constituição, o bolsonarismo é o movimento conceitualmente mais pobre da história do Brasil. Primeiro porque é um movimento que confunde, em grande medida, conservadorismo com moralismo, Então, eles não têm a exata noção, a exata concepção do que significa ser um conservador. Um conservador é alguém que entende a falibilidade humana, em grande medida, e que, portanto, as decisões no que se refere ali ao governo, no que se refere ali às políticas públicas, elas devem ser delegadas às instituições. Sob essa perspectiva conservadora, que você pode encontrar em diversos autores como Edmund Burke, como James Buchanan, um autor fundamental, e diversos outros, Tocqueville, diversos outros autores, sobre essa perspectiva, é impossível o Bolsonaro se posicionar como um político conservador e, portanto, o Olavo de Carvalho como por se posicionar como guru dessa causa, como um filósofo, como um pensador conservador. Na verdade, é impossível você ser conservador e defender caminhos inconstitucionais, defender, por exemplo, o fechamento supremo, o fechamento do Congresso, defender medidas à margem da lei. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser colocado. Eles se consideram conservadores por terem ali o seu posicionamento mais à defesa do que eles consideram valores cristãos, porque há também controvérsias com relação a isso, se o cristianismo tal qual eles defendem é o cristianismo de fato, se
mas eles acabam se assumindo enquanto conservadores por serem aí ligados a movimentos evangélicos, a movimentos cristãos um pouco mais moralistas. Então esse é um ponto que precisa ser levantado. Não bastasse isso, o Olavo de Carvalho foi uma figura influente dentro do governo, a ponto de indicar cargos, né? E aí também realmente nós temos alguns dos piores elementos que passaram pelo governo Bolsonaro, eles foram a indicação do Olavo de Carvalho, como, por exemplo, Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, né? Uma figura controversa, escrevia com erros de ortografia, criava polêmicas inúteis o tempo todo. O próprio ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né, que falava sobre vacina, que falava sobre comunavírus. Então, assim, né, algumas das piores figuras, conceitualmente falando, do governo Bolsonaro foram indicação do Olavo de Carvalho. Então, é difícil hoje você separar, né, o que foi o Olavo de Carvalho disso. Como eu disse, ele pode até ter coisas interessantes do ponto de vista do pensamento antes do bolsonarismo, ele poderia até escrever coisas que faziam sentido, mas ele incorporou o personagem de uma tal forma, né, e o seu legado de 5, 6 anos para cá, ele influenciou, né, uma parcela da população, da opinião pública, via redes sociais, sobretudo, e inclusive com indicações do governo, que é difícil você separar isso, né, que é difícil você segregar isso. Então, o legado dele, do ponto de vista do pensamento, acaba sendo um legado muito ruim, porque nos anos finais da sua vida, ele utilizou, né, da sua grande audiência nas redes sociais, audiência, diga-se de passagem, monetizada, e aí nós temos um debate extremamente importante para travar no Brasil nos próximos anos, se é moral, né, alguém monetizar canal, porque quando nós fazemos isso daqui, né, produzimos conteúdo e colocamos numa plataforma, de uma forma ou de outra nós somos remunerados por isso. Então é moral você ser remunerado por disseminar mentiras, por disseminar palavrões, teses anticientíficas, teses como antivacina, proposta de golpe? Acho que não. Em todo caso, o Olavo de Carvalho faleceu, né? Não é motivo para se fazer piada, para se fazer meme, né? A morte ela precisa ser tratada com respeito, né? Com empatia. Nós deixamos aqui os nossos pesares à família e peço a você que se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, peço a você que venha fazer parte desse grupo para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos. Deixe o seu like, compartilhe se você gostou. E até amanhã, né? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.